Célula fotoelétrica, que é um instrumento simples, formado de ferro, liga de selênio e material translúcido. Esses três elementos juntos, justapostos, com a incidência da luz, eles geram, naturalmente, energia elétrica em baixa produção. Ele é aproveitado para acionar uma série de instrumentos no nosso meio, tá certo? E, portanto, ele produz pequena quantidade de eletricidade. Se nós colocarmos uma vela e um fio de prata e de cobre, por exemplo, enrolados um ao outro, e colocarmos sobre a chama da vela e conectarmos um aparelho que possa medir a intensidade de corrente elétrica, nós vamos observar uma produção natural de energia elétrica. Então, seria mais uma forma de se produzir energia. Nós temos aqui a produção de eletricidade através da reação química. Nós tomamos esse desenho muito conhecido no âmbito da medicina, exatamente para mostrar a reação entre o sódio e o potássio que ocorre em todas as células do nosso organismo. Portanto, aqui, esse azul claro representa a membrana celular, a parede da célula, tá certo? E esses elementos que estão se cruzando seriam as reações entre o sódio e o potássio que atravessa a parede da célula e produz eletricidade no nosso organismo, nos organismos vegetais, por exemplo. Tá? Então, todos os elementos compostos pelas células orgânicas produzem eletricidade. E no corpo espiritual, igualmente, ocorre esse fenômeno. No corpo físico, naturalmente, a eletricidade passiva, quer dizer, conduzida pela eletricidade ativa do mundo espiritual, tá? Como força ativa. E mais uma forma de se produzir energia. Se colocarmos dois cristais sob pressão, automaticamente ele produz uma pequena quantidade de energia elétrica. E, finalmente, aqui nós temos a produção de energia elétrica, que hoje beneficia a sociedade humana, onde é possível, através desses instrumentos, se produzir em alta escala. Exatamente através de um mecanismo onde há a utilização de magnetos, ou seja, de ímãs, das forças imanentes de metais, especialmente preparados para essa condição, é possível se produzir a energia elétrica em alta escala, inclusive. Esse princípio é responsável pela construção do dínamo que nós mostramos e dos instrumentos que produzem eletricidade, dos geradores nas hidrelétricas. Mas nós temos aqui um gerador diferente, segundo as revelações dos espíritos, através das informações do André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, que nós temos em nosso corpo espiritual um gerador autoexcitado, ou seja, aquele que não necessita de uma força motriz para produzir energia. E nada mais é do que energia elétrica. André Luiz diz que concebe, ausculta no universo as forças elétricas e magnéticas. Ele diz também, em outra ocasião, de que desconhece outra força no mundo espiritual responsável pela produção do magnetismo. Portanto, seja aqui ou no mundo espiritual, a eletricidade será sempre a responsável pela produção do magnetismo. Portanto, o gerador autoexcitável é o cérebro do nosso corpo espiritual, é o sistema nervoso composto pelas células especiais do nosso corpo espiritual, que é o perispírito, segundo o conceito de Kardec. Gerador autoexcitado. Encontramos no cérebro um gerador acrescido de avançados implementos para geração, excitação, transformação, indução, exteriorização, captação, assimilação, desassimilação da energia mental. Energia mental, ou energia da corrente do pensamento. É a mesma coisa. Vejam bem, energia mental ou energia da corrente do pensamento, tá? Ou energia que forma a corrente do pensamento. Então, hoje, visualizando um celular, que é um instrumento simples em relação à instrumentação que foi noticiada nessa época, nos anos 40, e, portanto, quando não se conheciam ainda muitas coisas que se conhece hoje na modernidade, um celular, ele também processa, né, sinais elétricos e transforma em sinais sonoros, né? Recebe sinais que são transformados em luz, consequentemente, uma luz é uma onda eletromagnética, e também envia a própria onda eletromagnética, que são os impulsos
da transformação da nossa voz. É, portanto, um instrumento simples que pode sinalizar o quanto é sofisticado um instrumento orgânico que pertence ao corpo espiritual, que foi construído em nada menos do que 15 milhões de séculos, segundo a informação do André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. De que maneira este gerador gera energia? Vejamos antes as informações dos espíritos. Há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola desta ciência que compreendereis mais tarde. Essa afirmação é dos espíritos, no livro dos espíritos, questão 388. Portanto, é uma referência interessante. Vamos repetir. Há entre os seres pensantes, que somos nós, os homens, ligações que ainda não conheceis. Na época de Kardec não se conhecia o que era o magnetismo, qual a procedência do magnetismo animalizado, como era conceituado, produzido pelo homem, que fluía das mãos do passista. Se conhecia a aplicação prática do magnetismo, do passe magnético. E, portanto, como não se conhecia a procedência, ele faz referência ao futuro, que no futuro nós iríamos conhecer, e, portanto, o magnetismo é a bússola, a chave desta ciência que compreendereis mais tarde. Então, esse mais tarde a que se refere Kardec são os dias de hoje. Portanto, com as informações, com o avanço da ciência, informações dos espíritos. Mais ainda, a corrente elétrica é a fonte de magnetismo até agora conhecida na Terra e no plano espiritual. De André Luiz, no capítulo 4, tá, do livro Mecanismo da Mediunidade. Quer dizer, não se conhece na espiritualidade, na erraticidade, força outra que possa produzir o magnetismo, senão a eletricidade. Mais ainda, agente essencial. Eles chamam de agente essencial a própria corrente do pensamento. Ainda é matéria mental, onde as leis da formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob o mesmo sentido. Portanto, as leis da física, referente às cargas magnéticas do nosso mundo e aqui conhecido, esses princípios, são válidos igualmente em todo o universo, especialmente no mundo espiritual, em todas as dimensões. Então, o que ocorre variações são no tamanho do grânulo de força, nas condições vibratórias e, portanto, na divisibilidade de determinados componentes da constituição atômica da matéria mental. E o que é a matéria mental? A matéria mental é aquilo que Kardec chamou de matéria quintessencial, decorrente da chamada quintessência, né? Um termo procedente do misticismo antigo. E, portanto, a matéria mental é aquela que forma o solo do mundo espiritual, que é extremamente dócil à corrente do pensamento. Então vejamos, neurônio do perispírito, neurônio do corpo espiritual, como nós havíamos falado, que é o componente do sistema nervoso do nosso corpo espiritual e, consequentemente, do corpo físico, porque o nosso corpo físico reflete a existência do sistema nervoso do corpo espiritual. Nós, nesse momento, devemos entender, esquecer, de certa forma, o corpo físico. Tá? Nós estamos no mundo espiritual nesse instante. E, portanto, as energias da corrente do pensamento que produzem a corrente do pensamento e produz as ondas mento-eletromagnéticas, elas pertencem à dimensão espiritual, pertencem ao sistema nervoso do corpo espiritual e, portanto, no corpo físico existe a instrumentação adequada para a utilização dos recursos medianímicos, dos recursos anímicos em geral do corpo espiritual. No entanto, elas pertencem e são produzidas no mundo espiritual. O cérebro, com suas células especiais, detém verdadeiras usinas microscópicas, células do corpo espiritual. Cada uma das nossas células, que são bilhões, são os nossos neurônios do sistema nervoso do corpo espiritual, se constituem automaticamente uma pequena usina, uma microusina de produção de forças, digamos, elétricas, entre aspas, porque é uma força elétrica especial. Vamos ver daqui a pouco melhor por quê. E, portanto, responsável pela produção da corrente do pensamento. Tá? E, consequentemente, consequentemente, da onda mento-eletromagnética. Ele diz o seguinte, voltando um pouco. Aqui no centro nós colocamos essa pequena mancha amarela
para mostrar aquilo que o André Luiz vem explicando em seus livros, e que nos neurônios do nosso corpo espiritual existe uma pequena porção da chamada matéria mental. Ele não faz referência a que substância, que elemento. Poderia ser talvez o sódio ou o potássio, é exemplo que ocorre em nosso organismo, onde a produção de eletricidade ocorre no âmbito celular através da reação desses dois elementos, tá? Não nos referimos a essa produção de eletricidade. Nós nos referimos à produção de uma força elétrica toda especial e diferente, específica, para gerar as ondas mento-eletromagnéticas, ou seja, as correntes do pensamento. Tá? Então, em nossos neurônios do corpo espiritual está contida uma pequena porção da matéria mental, que por um processo que ele não revelou, exatamente por desconhecer o processo, pela ação da nossa vontade, da vontade do espírito, naturalmente a vontade de se manter vivo eternamente, por exemplo, já seria, em hipótese, porque não detalha o assunto, talvez suficiente para que ocorra uma grande movimentação, uma grande mobilização dessa pequena porção de matéria mental, e aí se estabelece naturalmente a produção de energia. Então, somando-se as produções de milhões de neurônios do corpo espiritual, nós vamos ter a chamada sinergia, ou seja, a soma das energias que serão naturalmente expressivas e suficientes para a manutenção da nossa vida orgânica, tá? Tanto do mundo espiritual, tanto do corpo espiritual quanto do corpo físico. É aí que a matéria mental, ao impulso do espírito, é manipulada e expressa em movimento constante. Movimentação eterna e constante, desde o momento em que a mônada celeste, o princípio inteligente, começou a se organizar no seio do protoplasma há cerca de 3,5 a 3,8 bilhões de anos passados. Correntes mentais. Naturalmente, ele generaliza, se refere às correntes mentais também dos animais, tá? Não necessariamente a do homem. É aí que a matéria mental, ao impulso do espírito, é manipulada e expressa em movimento constante, produzindo correntes que se exteriorizam no espaço e no tempo. Ou seja, as correntes da energia são produzidas nos neurônios do nosso corpo espiritual e automaticamente elas são lançadas ao infinito. E o nosso organismo perispiritual e, consequentemente, o corpo físico, passa a participar porque está unido ao corpo espiritual através dos campos biomagnéticos, naturalmente dispõe de receptores, de condutores, da instrumentação adequada para promover as transformações necessárias dessas energias, para modificá-las, transformá-las, selecioná-las, acumulá-las e, portanto, definir as suas funções segundo os caracteres que ainda não são revelados para nós e que serão objeto de estudo da ciência no futuro. Correntes mentais constituídas à base dos átomos da mesma grandeza. Ele se refere aos átomos que produzem, de um modo geral, generalizando o termo, a energia elétrica. Os princípios são os mesmos, tá certo? Qual ocorre na matéria física? Forma-se em sua passagem um resíduo magnético. Quer dizer, a energia é produzida, e tal como acontece em nossa energia elétrica, à medida que ela esteja em movimento, de acordo com o princípio de física, se desarticula o campo magnético elétrico que é criado e automaticamente se alternam as forças. Em dada fração de tempo, ela se transforma automaticamente em magnetismo, em pulsos magnéticos. E pelo mesmo princípio, ela retroage e se transforma novamente em campo elétrico. Daí nós chamamos onda eletromagnética. Em dado momento é magnetismo ou força magnética, e em dado momento ela é campo elétrico, força elétrica. Tá certo? E aí então, quando ela é produzida em nosso organismo, ela passa a abastecer, como ocorre com as usinas hidrelétricas que abastecem as cidades e as nossas casas, as nossas residências, não é isso? Cada residência consome um potencial de energia, não é isso? De acordo com a potência instalada na casa. 20 lâmpadas de 60 watts, mais 10 lâmpadas de 200 watts, etc. e assim por diante.
Tá? Então, nós temos o potencial instalado que vai caracterizar o nível de energia. E ocorre algo semelhante. Então, é produzida a energia, ela é distribuída para todo o organismo, para o rim, pulmão, para o fígado, para o baço, enfim, para todo o universo celular. Ela vitaliza, portanto, todo o organismo espiritual e, consequentemente, reflete-se no corpo físico, com a produção das energias necessárias à sua manutenção. E aí, então, abastece também os centros de força, os centros vitais, que são considerados, digamos assim, entre aspas, pela distribuição automática da energia, como se fossem órgãos que também recebem a sua cota de energia. O centro coronário, que é o centro, que é a sede da mente, recebe a sua cota de energia. O laríngeo, o esplênico, etc., eles recebem cada um a sua cota distinta de energia, com níveis não necessariamente iguais, eles são diferentes, níveis diferentes, tá? Tal como acontece com os órgãos, que recebem energias com níveis diferentes. O rim, por exemplo, poderá estar mais fragilizado, portanto, com menos energia que o fígado, e assim por diante. Então, essa abordagem seria o objeto de uma outra palestra nossa. Depreendemos sem dificuldades o eletromagnetismo nos sistemas da matéria física, como naqueles em que se evidencia na matéria mental. Portanto, facilmente é possível conceber a existência do eletromagnetismo nos sistemas da matéria física, não é verdade? A ciência já constatou isso com facilidade. Como também na matéria mental, quer dizer, os princípios da física são os mesmos e, portanto, a concepção e a produção do eletromagnetismo é obediente aos mesmos princípios. Corrente mental subhumana, mais propriamente a do animal. Impulsos constantes são empregados na manutenção de calor e magnetismo, radiação e atividade, sedimentando a base da inteligência. Nos animais não existe o chamado pensamento contínuo, não é isso? Não existe, digamos, as forças determinantes contínuas que existem no ser humano. Então, essas forças magnéticas são aproveitadas tão somente para a manutenção da própria existência e do metabolismo orgânico, do suprimento de energia necessária à sobrevivência. Na corrente mental humana, as coisas mudam um pouco, assume feição mais elevada e complexa. É o pensamento contínuo, como nós chamamos, é a corrente contínua do pensamento, é, portanto, a corrente da energia produzida em nosso organismo de forma constante, ininterrupta, conduzindo os nossos impulsos e as nossas ideias e os nossos sentimentos. Corrente mental humana ainda nasce nas profundezas da mente em circunstâncias inacessíveis ao homem. Interessante isso aqui, né? A corrente mental humana, enriquecida pelos fatores do pensamento contínuo, ela nasce nas profundezas da mente e não no cérebro. O cérebro é a usina que produz as energias, concordam? E ele abastece